Primeiramente, boa tarde a todos. Eles me deixaram por último de propósito e vocês vão entender por quê. Bom, na verdade a gente vai pedir para o Davi ficar de segurança em cada porta, para ninguém sair, né? E aí vocês vão saber por que esse título. Eu falei, segurança, fica na porta, não deixa ninguém sair. Olha o tamanho do homem. Bom, pessoal, quem é que estranhou o título dessa palestra? Quem estranhou? Você? Quem sabe mais ou menos do que se trata? Tá certo que o Macuda saiu falando, né? Mas assim, só pelo título, o que você imagina que você vai encontrar aqui nessa palestra? Fala pra mim, alguém? Um de cada vez. Oi, Juninho. Um de cada vez para não criar tumulto. Você. Do que será que é a palestra? Você já ouviu esse nome? Já? Não? Não, Marcos? Não? Olha só. Eu sou um pouquinho cinéfila. Ou seja, eu gosto muito de filmes, tá? De séries. Mas especialmente filmes e séries que a gente consegue trazer uma grande reflexão no que a gente está vendo. Então, quando eu assisto alguma coisa, eu sempre dou um jeito de falar, o que esse filme está querendo me ensinar? Ou seja, eu não vejo ele somente como um entretenimento, mas realmente com um conhecimento escondido que eu preciso enxergar. Então, essa daqui, pessoal, é uma palestra motivacional informativa. Por quê? Existem vários tipos de palestra, tá? Palestra estritamente motivacional, a gente vai pedir para você, levanta da cadeira, senta, levanta o braço, agora a perna, né? Por quê? Porque a motivacional, ela tem esse intuito. Então, ela não deixa de ser uma palestra motivacional. Por quê? Porque eu quero que você saia daqui inspirado, mas ao mesmo tempo também ela é uma palestra informativa. Por quê? Tem gente aqui que já leu O Conde de Monte Cristo? O livro O Conde de Monte Cristo. Ou pelo menos assistiu o filme? Já? Ok. Eu já assisti várias vezes, tá? Mesmo porque é uma obra, né? É uma obra de 1844 e ele teve várias versões. Desenho, filme, remake e agora vai sair também uma obra contemporânea, que se não me engano vai ser o Antônio Bandeiras, que vai ser o Dante, tá? Que é o personagem principal. Mas antes de entrar no filme, aliás, na história, quem sou eu? Eu sou Sandra, eu estou no Japão há 24 anos. E nesses 24 anos eu fui me especializando, eu fui estudando, porque eu queria ter uma outra realidade. Então, entre indas e vindas do Brasil, eu comecei estudando. Eu primeiro fiz teologia, aí vocês vão entender o que é de segurança, ó. Prepara a sacolinha aí. E depois eu fiz administração, fiz também a licenciatura em pedagogia, tenho colegas aqui da pedagogia, né? Fiz o profissional coaching, por quê? Porque realmente a parte comportamental me chama muita atenção, tá? E eu estou há 10 anos, então, envolvida na área de educação, seja como professora, seja como conselheira, seja participando de fóruns, simpósios, e atualmente, né, eu sou a fundadora da UniExcellence Japan e também do projeto social Web Project, né? Recentemente nós trouxemos, tá, em companhia com outras forças, claro, né, o empresário Robson Shiba, que é o fundador do Shining Box, que esteve em Tóquio. Então a gente tem tido essa oportunidade de ter essas pessoas. E por isso que, na verdade, o tema da nossa palestra hoje, ele é o Conde de Monte Cristo, mas a temática, ela quer realmente chamar a sua atenção para a importância da mentoring, né? Obrigada, viu, Tomi? Da mentoria, né? Então,
Se você não leu ainda o livro O Conde de Monte Cristo, ele é de 1844 e o autor dele é Alexandre Dumas, ou portuguesano Alexandre Dumas, que é o mesmo autor dos Três Mosqueteiros. Aí vocês, todo mundo conhece os Três Mosqueteiros. Qual que é o lema do Três Mosqueteiros? Robson? Poxa vida! Um por todos? Todos por um. Tá fraco. Um por todos? Todos por um. Esse é o lema dos Três Mosqueteiros. E Dumas, pessoal, ele tem uma história muito interessante. Sabe por quê? O pai dele foi general, e aí senta que lá vem a professora de história, né? O pai dele foi general e ele foi, assim, essencial para a independência do Haiti. Sabia que o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente na América Latina? E, além de tudo, foi uma independência provocada pelos crioulos, pelos espanhóis nascidos ali na América e também pelos escravos. Então, o pai dele já vem de uma história de luta e de realmente significância dentro da história mundial. Tá? E por que eu estou te falando isso? Alerta! Esta palestra tem spoilers. Então eu quero que você chegue em casa e que você tenha vontade de ler o livro, mas acima de tudo, que você lembre de todo o percurso, porque eu vou discorrer em cima do filme e vamos falar a respeito disso. Alexandre Dumas, na verdade, quando escreveu O Conde de Monte Cristo, tá? Acredita-se que essa, na verdade, é uma história real. Ela não é fictícia. Quem sabia disso? Não é totalmente, né? Porque o Conde de Monte Cristo, na verdade, era folhetim. Folhetim eram histórias que saíam nos jornais e todo dia tinha um capítulo. Então, se você pegar o livro, é um calhamaço imenso. Mas Dumas, o pai dele, o general, ele foi um personagem muito, vamos dizer assim, invejado. Sabe por quem? Por Napoleão. Que Napoleão? Aquele que invadiu toda a Europa. Então, ele teve uma participação tão importante que ele acabou chamando a atenção de Napoleão e ele foi preso. E preso, ele escrevia cartas para a sua esposa. Então, diz que o Conde de Monte Cristo, na verdade, ele vem, né, com essa bagagem, porque o pai do autor do Conde de Monte Cristo esteve encarcerado, sim, porque Napoleão mandou encarcerar. E aí começa a nossa história. Se depois você quiser procurar, procure esse autor Tom Reis, tá? Que escreveu a verdadeira história de O Conde de Monte Cristo. Então, vamos entrar aqui. O que eu acabei de falar? Quem era o pai de Alexandre Dumas? Era o general Dumas, ou o general Dumas, que por estar envolvido, ser um general muito importante, despertou os ciúmes de quem? De Napoleão, que antes era amigo dele. A primeira lição que eu tiro do Conde de Monte Cristo é que felicidade é um estado de espírito. E se você assistiu o filme, você vai lembrar muito bem da cena onde Edmond Dantès, que é o personagem principal que vai ser encarcerado, ele tinha um amigo. Lembra? Ele tinha um amigo. E esse amigo era apaixonado pela namorada dele. E esse amigo era um conde. E esse conde tinha ciúmes de Dantès. Mas Dantès era pobre, Dantès era analfabeto, mas Dantès era feliz. E a felicidade realmente, gente, é um estado de espírito. O conde que tinha tudo vivia embriagado, porque na verdade não tinha nada. E Dantès que não tinha nada era feliz porque tinha tudo. E tinha sobretudo o amor de Mercedes.
Então, a felicidade é um estado de espírito. E detalhe, às vezes, para conhecer os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. Forte isso, né? Sabe por quê? No sucesso você sabe a quantidade. Agora, na desgraça, você vai conhecer a qualidade. E isso, às vezes, é inevitável. E isso, às vezes, é essencial. Por quê? Às vezes, a gente precisa dar uma peneirada. Porque se você é a soma das 5 pessoas que mais influenciam a sua vida, se são ruins, é bom que dê uma peneirada e que eles realmente saiam da nossa vida. Parece duro, mas é verdade. Tá? E segunda lição. Poxa, Sandra, isso não parece palestra motivacional. Tô ficando triste. Espera que vai piorar. Porque antes de melhorar, pode piorar. Viu, Robson? Sabe por quê? Palavras extraídas do próprio filme. A vida, companheiro, é uma tempestade. Quem aí não passou por altos e baixos? Quando você pensa que está no alto, a vida vem e te diz que é uma montanha russa e você já está lá embaixo. Mas sabe, olha que frase interessante. Ó, um dia você está tomando sol, no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. Mas detalhe, o que faz de você um homem, uma mulher, o que faz de você quando a tempestade vem. Então, na verdade, nós somos moldados pelas dificuldades. Porque o nosso cérebro é o mesmo da antiguidade. Nós somos os mesmos desde que o homem era o homem das cavernas. E o nosso cérebro não mudou. A neurociência diz isso. Ele é o mesmo. E é um cérebro preguiçoso. É um cérebro que não quer gastar energia. E por isso a zona de conforto é o lugar onde nós queremos estar, sempre. Por isso que às vezes a tempestade ela vem, mas ela não vem por acaso. Alguma coisa a gente vai aprender nisso. E aí a gente aprende a terceira lição. E aí você vai achar que a gente está aqui na igreja dos santos dos últimos dias. Porque tem um versículo aqui, né? Mas, enfim, a gente, acredite ou não na Bíblia como um livro sagrado, como livro histórico, ela nos traz grandes lições, né? E uma das coisas que a gente acaba fazendo quando a tempestade vem é justamente se preocupar com algo que a gente deixa por último na nossa vida, que é cuidar da nossa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, pessoal, eu não estou falando de você para você ir para uma igreja evangélica, para uma católica. Não, quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando de um todo. Então nós somos seres muito mais espirituais do que carnais, né? Não sei se você crê em ressurreição, se você crê em outras vidas, o que você crê, mas o fato é que nós precisamos ter a nossa espiritualidade centrada, tá? Não sei se você acredita em divisão de corpo, alma, espírito, ou se você é holístico, ou seja, que é um todo. Eu particularmente acredito que sim, tudo está interligado, é sistemático. Então é a roda da vida. Quem aqui já fez coaching e fez essa ferramenta sabe, a roda da vida precisa circular. Então, se a minha espiritualidade está baixa, minha vida financeira está ótima, alguma coisa não vai caminhar bem. Então, um dos pontos que a gente aprende é que assim, sem ninguém, preso, sozinho, injustiçado pelo amigo, onde que ele vai? Ele vai então buscar a espiritualidade. E ele escreve na parede: quem me fará justiça?
Várias vezes ele escreve. Por quê? Você já imaginou você preso, sozinho numa cela, e aí você não tem ninguém para conversar? Ele sabia quantos tijolos tinha na parede, porque ele já tinha contado várias vezes. Ou seja, o ser humano busca mecanismos para ele não enlouquecer. Senão ele começa a enlouquecer. Então ele começa a se preocupar e ele escreve várias vezes: quem me fará justiça? E ele fala: Deus me fará justiça. E aí? A gente pode fazer uma analogia para a nossa vida e perguntar para você: que prisão eu ou você estamos hoje? Talvez não estejamos ali presos numa cela, mas qual é a prisão então que nos cerca? Onde estamos presos? Onde precisamos mudar? Porque uma coisa é certa: nós precisamos mudar. E palavras de O Conde de Monte Cristo: na vida você só pode ser duas coisas: ou você é rei ou você é peão. Num jogo de xadrez, ou você é rei ou você é peão. Então aí você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher. E aí é preciso decidir: eu preciso mudar. Mas como que eu mudo dentro de uma cela? Como que eu mudo dentro de um lugar onde eu estou preso? Onde será que começa a mudança? Shizuka. Onde começa a mudança? Dentro de você. Dentro de você. A gente já falou que ele já começou a ele internalizou e começou então a buscar Deus. Mas aí ele começa a buscar Deus e ele não tem resposta. E aí, o que acontece? Quem assistiu o filme? Ele passa a se voltar contra Deus. Mas como que eu estou aqui e Deus não me ouve? Ele passou 16 anos preso. Tá? E a mudança começa então interna. Ele vê a necessidade de mudar, mas e aí, como mudar? Então, até que um dia, ele leva um susto. Ele vê o chão se mexer. E ele escuta um barulho estranho. E de repente, tcharam, aparece então o abade, o Ave Faria. Naquele mesmo lugar, do lado da sua cela, estava preso um abade. Esse abade também tinha sido general e ele tinha mandado queimar várias pessoas dentro de um lugar. Então ele mesmo, por remorso, julgou que ele deveria estar ali naquele lugar e deveria cumprir a sentença. Tá? Mas olha que interessante, ele era um abade poliglota, entendia de tudo, ele entendia de esgrima, ele entendia de química, de física, de filosofia, e ele queria sair dali. Ele falou: olha, na verdade eu vim cavando por aqui, mas eu achei que a saída era do outro lado. Então, você não quer me ajudar? Primeiro que Edmond Dantès, que é o personagem, falou assim: não estou entendendo nada. Mas ele olha e fala: nossa, tem alguém para eu conversar. E aí o abade fala: você não quer me ajudar? Quero. Tá, mas e aí? O que você vai me dar em troca? Então, ele começa a falar para ele: olha, esse daqui é o diálogo, né? Em troca da sua ajuda, eu ofereço algo muito valioso. E aí Dante fala assim: a minha liberdade? Não. Algo muito mais precioso. Por quê? A sua liberdade pode ser tirada. Olha onde a gente está. Mas eu vou te dar algo que realmente ninguém vai poder tirar de você. E isso chama-se conhecimento. Olha que interessante. Aí começa o processo de mentoring. Ou seja,
de mentoria. Olha a importância de você ter alguém que realmente te ajude no processo de mudança. Ele entrou lá, analfabeto, chucro mesmo. Ele mal entendia dos assuntos. E aí uma pessoa que estava fisicamente presa tinha tudo isso aqui. Então, olha que analogia interessante a questão do conhecimento. Conhecimento é aquilo que quanto mais você adquire, mais você tem. Conhecimento, pessoal, não é informação. Porque nós, hoje, com o advento da internet, nós estamos rodeados de informação. Dentro da filosofia, na teoria do conhecimento, conhecimento é aquilo que te trouxe transformação. Então você pode ter uma série de informações e isso não te servir para nada. Isso precisa ser transformado em conhecimento. E conhecimento é aquilo que muda a sua vida, muda a sua história. Então, o homem chucro que entrou na prisão, ele sai um homem que leu Adam Smith, que é o pai da economia liberal, ele entendia de tudo. Ele leu Maquiavel, porque Maquiavel, ele é um autor que trabalha muito a questão do empoderamento, da autoridade. Então, quando ele sai dali outra pessoa. E isso é um processo de mentoria. Quem aqui já teve algum mentor na vida? Já, Shizuka? Quem foi o seu mentor? Pode citar. Ok. Dentro da sua religião tinha um mentor ali que te ajudava. Ok. Marcos falou. Mentor já teve? Não? Quem aqui já teve um mentor? Já? Quem foi seu mentor? Meu professor de coaching americano. Coach americano. Ok. Quando a gente fala em mentor, né? Eu particularmente, pessoal, tenho alguns mentores que eu gosto muito, tá? Por exemplo, Flávio Augusto, pela história de vida, era pobre, abriu um negócio sem saber falar inglês e abriu uma escola de inglês. Se tornou uma das maiores redes de inglês do Brasil. E hoje tem um time de futebol num país onde o soccer, o futebol mesmo, ninguém usava. E ele teve essa visão. Flávio Augusto é um, tá? Então tem outros também. Hoje eu tenho um mentor atual também para o meu trabalho. Vale. James Maxill. É James Maxill, tá? James Maxill também hoje para mim é um grande mentor. Ele é da parte de storytelling, além de ser um amigo muito querido, então ele é um mentor. Juliano Pimentel, que muitas pessoas veem como só o médico do VSG, mas não, ele é um businessman de muita estratégia, né? Então, ele também é um mentor, considero um mentor, tá? E eu tenho um mentor maior, né? Que pra mim é Mohamed Yunus. Quem já ouviu falar? Mohamed Yunus é um paquistanês que fundou um banco para dar crédito para os pobres. Porque ninguém queria dar crédito para os pobres. Então ele ficou conhecido como banqueiro dos pobres e chegou a ganhar o prêmio Nobel por isso. E ele prega, então, o empreendedorismo social, que é a área que eu gosto muito. E qual que é a diferença do empreendedor e empreendedorismo social? O empreendedor social é aquele que vê um problema, ele detecta o problema e ele vê uma solução para solucionar aquilo. E geralmente o empreendedor social é aquele que resolve problemas que, na verdade, os governos, os estados deveriam se preocupar, como saúde, como educação, mas
ele não espera, ele vai lá, toma a atitude e faz, né? Então, Muhammad Yunus também é um dos grandes mentores que eu tenho e eu gosto muito. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse processo de mudança, mudar sozinho é muito difícil. Você mudar velhos hábitos é extremamente difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele traça um caminho neural. Significa que uma vez que o seu cérebro, ele marcou a forma como você trata aquele assunto, está gravado desde a primeira vez. E isso se aplica para tudo. Se aplica pela forma como você trata as pessoas, pela forma como você lida com o seu dinheiro, pela forma como você se relaciona com as pessoas. Tudo está escrito no caminho neural. Então, mudar hábitos é completamente árduo. Faça um exercício na sua casa. Mude a sua cesta de lixo a cada semana. Perceba, um dia pelo menos, você vai sempre para o lugar antigo para jogar no lixo. Porque o seu cérebro está treinado para ir para aquele lugar. E isso é um exercício neural. Isso é complexo. Então, sem um mentor, isso fica extremamente difícil. Abade Faria, em determinado momento, diz para Dante: talvez, eu diria, eu tinha certeza que era desígnio, se do Senhor eu não sei, de que isso acontecesse para que você passasse por isso. O Conde de Monte Cristo é um tratado de vingança. É uma história que se move em cima da vingança. Ele supera tudo isso porque ele quer se vingar. E aí... Você está me olhando? E aí, eu quero dizer para você a importância de você, no processo de mudança, é preciso traçar um plano. Você precisa ter um plano estratégico para começar o seu processo de mudança. É como a gente falou no painel feminino. A gente sonha, a gente sabe onde a gente quer chegar. O que a gente sabe bem. Como a gente tem dificuldade. A nossa cultura brasileira, ela não trabalha o como. Não é da nossa cultura. A sistemática não é da nossa cultura. Então, dentro da prisão, ele tinha um plano. Qual que era o plano dele? Era sair dali e se vingar de todos que tinham cometido injustiça contra ele. Vingança é um sentimento bom para você ser guiado? O que você acha? Sim? Não? É? Depende. Não é um sentimento que a gente fale, é totalmente bom, né? Mas foi um motivo. Exatamente. Por quê? Se você não tiver um motivo muito forte para você querer sair de uma situação como essa, você sai? Você não vai sair. Então, eu não sei que sentimento você vai usar para sair dessa situação, né? Para que você realmente possa melhorar. Mas algo você vai ter que sentir aí, e o seu sangue vai ter que ferver, porque senão você não vai mudar. Voltando, a gente já está terminando. Qual a importância de você ter um mentor que tenha valor? Quando eu digo valor, é valor moral. É que ele tenha valores inegociáveis. Porque se Abade Faria ele fosse um mau caráter, ele teria sido um péssimo mentor. Porque ele ia incentivar que Dante realmente usasse a vingança e se vingasse de todos que tinham feito mal a ele. Mas o que ele diz? Ele diz assim, porque ele morre, né? Desculpa, spoiler. Ele morre.
Ele não chega a sair da prisão. Dante que sai da prisão no lugar dele. E antes de morrer, ele pega Dante pela blusa e fala: aqui está a sua lição final. Você se sente injustiçado? Sim ou não? Sim. Você se sente injustiçado? Sim. Você se sente em algum momento injustiçado? Sim. E o que é a justiça? A justiça não pune as pessoas do mal? Hã? O que é a justiça? A justiça serve para regular as coisas. Mas sabia que na ânsia de fazer justiça nós também podemos cometer muitas injustiças? Então o que Abade Faria fala para ele? Ó, aqui está a sua lição final. Não cometa o crime pelo qual você está cumprindo a pena. Se eu me sinto injustiçado e eu faço o mesmo processo, o que eu estou cometendo? Injustiça. Isso é forte, né? Porque eu não podia dar spoiler para vocês, tá? Então, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, e talvez a gente não vá ser traído por amigos ou por colegas de infância. Era amigo de infância. Então não vai ser a primeira e nem vai ser a última. Isso faz parte dessa roda da vida. Então, como a gente falou também hoje, às vezes é preciso ressignificar o momento. O que eu posso aprender com essa situação? Onde eu preciso melhorar para que isso nunca mais aconteça comigo? Ou se eu já fiz tudo o que eu podia fazer e isso acontecer, o que eu preciso aprender nesse processo? E aí Abade diz uma coisa muito interessante para ele. Deus disse: a vingança é minha. Então não sei a sua religião. Não sei se você acredita em Deus ou não. Mas a física diz que há uma lei da ação e reação, não é? A ciência fala que quando eu mexo em um elemento, todos os outros elementos eles são modificados. Então, é difícil realmente, num momento como esse, a gente falar sobre isso. Mas Edmond Dante fala assim: eu não acredito em Deus. E Abade Faria, um pouco antes de dar o último suspiro, fala: não importa. Ele acredita em você. Então eu não sei se é Deus que acredita em você. Eu não sei se é a sua família que acredita em você. Eu não sei se é você que acredita em você. Porque muitas vezes a gente quer o apoio de dentro de casa para algumas coisas, nem ali dentro a gente tem. Então, o que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: procure alguém que possa ser um mentor, mas que tenha valores inegociáveis. Não negocie. Não seja uma pessoa com falta de integridade. Não perca o seu tempo. Procure um mentor que percorreu por todos esses caminhos e ele sabe te dizer. Qual que é o seu nome? Alessandra? Alessandra, eu já passei por isso. Então você vai conseguir. Não é bom ouvir isso? Não é? E é isso. Procure um mentor. Outra, se você não quiser esperar em Deus pela justiça, faça justiça se for necessário, mas não cometa injustiça, tá? Em terceiro lugar, porque, por último, a sétima lição, ele teve um momento que ele estava muito rico, porque ele tinha encontrado o tesouro que o padre tinha deixado para ele,
o mapa do tesouro. E quando ele estava com todo aquele tesouro, o olhar dele era infeliz. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não sei onde você quer chegar. Talvez a sua corrida seja atrás do dinheiro. Dinheiro é importante, mas dinheiro não é o fim de tudo. Até a busca pelo dinheiro, ela precisa ter um significado. Ela precisa ter um objetivo e nobre. E quando você tiver dinheiro, porque dinheiro empodera também as pessoas, não esqueça disso. Use para o bem. Não use para o mal. Porque isso é um filme, né? É um filme baseado num livro de história, num romance. Mas quantas dessas histórias não acontecem na nossa vida? Quantas injustiças que você não vê no seu dia a dia? Então use esses momentos para você correr atrás do que precisa, para você melhorar o que precisa e para que você realmente consiga alcançar o que você busca. Mas quando você conseguir, não use isso para humilhar ninguém. Não precisa. Não precisa. Use para o bem. E quanto mais a gente planta o bem, mais a gente vai colher. Porque a verdade, diz que a verdade é uma lâmpada que ninguém pode apagar. Você está sentindo na igreja, né? Não? A verdade é uma lâmpada realmente que não se pode apagar, ok? Então a verdade, ela sempre aparece. E tenha convicção de onde você quer chegar. Isso que vai te impulsionar e não vai te fazer desistir na caminhada, tá bem? Então que vocês possam guardar isso no coração. Quando assistirem o Conde de Monte Cristo, lembrem-se de todos esses, né, esses ensinamentos e que vocês procurem aí mais a respeito do mentoring e procure um mentor. Saia daqui pensando, quem poderia ser o meu mentor? E procure essa pessoa e absorva tudo o que ela tem para te oferecer. Mas primeiro pergunte, quais são os seus valores? Depois disso, tenha certeza, isso vai realmente trazer uma grande transformação para a sua vida, tá bom? Muito obrigada, que vocês possam aí seguir a nossa página no Facebook, né, Uniexcellence Japan, e o meu perfil no Facebook da Sandra Mir. Qualquer coisa, dá um oi lá, a gente mantém contato, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada. Muito obrigado a Sandra Mir.